Pessoal, a partir de hoje, nós vamos começar a colocar no ar uma coleção de vídeos que é falando de desenvolvimentos automáticos, processamento de dados, coleta de dados, tá? Então nós vamos desenvolver sistemas, tá, que podem gerenciar o seu experimento, tá? Nós vamos fazer isso baseado no Arduino. O Arduino é uma plataforma, eu vou falar depois em detalhe dela, porque ela foi desenvolvida na Itália e é um negócio muito legal, tá? Agora tem uma coisa que eu queria deixar claro aqui, o seguinte: eu estou pensando em gravar esse conjunto de vídeos para uma pessoa leiga, um cara que nunca mexeu, tá? Então é o seguinte, se você nunca mexeu, dá para você fazer muitos experimentos, tá? Nós vamos utilizar uma metodologia que é o seguinte: vamos desenvolver algumas receitas e vamos desenvolver um projetinho. Algumas receitas e um projetinho. E esse projeto todo vai estar ligado a algum experimento clássico, ou de física ou de química, tá? Mas o seguinte, dá para fazer, tá? Assista alguns vídeos, vai lá, compra o seu Arduino e comece a fazer. Isso é uma coisa muito legal para você ter como hobby. E isso aí você pode utilizar tanto num laboratório de ensino, na sua sala de aula, como você pode utilizar isso num laboratório de pesquisa. No meu laboratório de pesquisa eu utilizo o Arduino para fazer coleta de dados. Vamos começar aqui agora do começo, tá? Vamos falar de computador mecânico. Então é o seguinte, os primeiros computadores mecânicos, né, que vamos chamar de computador, é o ábaco, tá? O ábaco ele foi desenvolvido na China antes de Cristo e depois foi levado para o Japão em torno de 1600. Tá? O ábaco é isso aqui, é um marcador que te ajuda a fazer conta. Agora, isso é uma coisa muito importante, que você, não é ele que faz a conta para você, é você que faz a conta. Você só faz marcar aqui. Tá? Então isso, até hoje, é utilizado no Japão, porque você está sempre pensando. Tá? Não é igual uma calculadora lá que você vai, aperta os números e te dá qualquer coisa. Tá? Depois do desenvolvimento do ábaco, né, apareceram as réguas de cálculo na Inglaterra. Então a régua de cálculo, tá, é um ábaco também, só tem que ele é um ábaco mais específico. Então existem vários tipos de régua de cálculo. Existe régua de cálculo para matemática, onde você calcula log, seno, cosseno. Existe régua de matemática para engenharia. Tudo isso aí foi desenvolvido. Então são coisas que a sua cabeça tem que estar funcionando. Isso aqui te ajuda muito. Mas você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Tá? Depois da régua de cálculo, o Pascal desenvolveu, né, projetou e construiu a primeira calculadora. Essa calculadora ela era cheia de engrenagens. Quando o Pascal projetou, né, a ideia era que ela realizasse as 4 operações. Tá? Mas como era muito difícil você fazer as engrenagens, não funcionava, essa calculadora não funcionou direito. Ela fazia muito bem, sem nenhum erro, soma e subtração. Tá? Mas multiplicação e divisão ela não funcionava bem. Tá? Por um problema totalmente de construção, que eram limitantes da época. Tá? Mas essa ideia, né, de você fazer calculadora mecânica, ela não morreu. Tá? Isso aqui é uma calculadora mecânica comercial que se usava muito na década de 1950. Tá? Então aqui, essa calculadora, ela fazia soma, subtração, fazia um monte de coisa. Você tinha que só girar ela com a mão lá. Tá? Então isso aqui foi uma coisa muito usada. Vamos voltar um pouquinho na história, de novo lá para 1800, 1804. Em 1804, então, um francês, o Jacquard, ele desenvolveu um tear totalmente automatizado. Tecer um tecido, né, é um monte de operação repetitiva. Tá? O que ele fez? Ele programou, furou uns cartõezinhos, esses buraquinhos aqui, esses cartões, faziam com que essa máquina ficasse automática, que ela fizesse o desenho lá no tecido. Tá? Então isso aqui é uma espécie de computador. Você vai ver que você pode fazer isso com o Arduino. Em 1890, o departamento que fazia o censo nos Estados Unidos lançou um edital que era para que alguém desenvolvesse uma máquina que era para computar o censo americano. Tá? Por que computar o censo americano e por que uma máquina? Porque o censo de 1880 ele levou 7 anos para ser computado. Quando você tinha todos aqueles resultados, já estava próximo de ser feito um outro censo. Não dava para fazer nenhuma implementação no país. Tá? Então eles lançaram este edital e quem ganhou foi o Olerite. Tá? E o Olerite utilizou essa ideia aqui, que era dos cartões perfurados, tá certo? Então o que o Olerite fez?
ele compôs, montou um cartãozinho, tá certo? Aonde você chegava lá e perguntava, quantos filhos? E você ia furando lá aquele cartãozinho em lugares correspondentes a números. Quantas pessoas moram nessa casa, quantos filhos tem, qual é a idade, um monte de coisa. Depois, você, com esses cartõezinhos, você colocava numa leitora de cartão. Tá? Então você colocava o cartãozinho aqui, fechava e ele fazia contatos nos buracos. E aí a contagem era transferida para esses reloginhos aqui. E isso aqui é um banco de bateria que alimentava essa maquininha. Tá? Com essa máquina, o Wohlerite conseguiu computar o censo americano de 1890 em 7 meses. Tá? Então, em 7 meses estava tudo pronto, todo mundo sabia todos os números. Agora, essa ideia de cartão perfurado, ela não morreu por aí. Tá? Na década de 1980, você programava computadores assim. Você tinha um cartãozinho, você ia numa máquina, perfurava esse cartão, tá? Que era um cartão desse tipo aqui. Tá? E aí o computador, você transferia o seu programa para o computador, né, via esse cartão perfurado. Tá? Né? Então isso é uma coisa, você vê que é uma evolução de ideia. Depois apareceram os computadores analógicos. O que é um computador analógico? O computador analógico, ele trabalha com tensões que variam continuamente e você pode fazer contas com ele. A vantagem que esses computadores apresentam é que eles são muito velozes, porque você entra com uma tensão e já sai com aquele valor correspondente a uma determinada função. A outra coisa é que esses computadores são muito sensíveis à temperatura. Tá? Então, qualquer variação térmica que ele tenha, ele começa a fazer conta errada. Então, ele precisava de uma eletrônica muito sofisticada para compensar essas variações de temperatura. Mas ele foi muito usado. Você consegue construir circuitos eletrônicos que façam soma, subtração, calcule logaritmo, exponenciação, um monte de circuito. Dá para fazer isso. Qual é o grande problema? Esse aí é muito sensível à temperatura. Agora, isso foi usado, tá certo? Isso aí se usava em balística, se usava. Esse aqui é um computador analógico que nós até temos um aqui no Instituto parecido com esse, tá? Né? Mas isso tinha esse problema, né, de ser muito sensível à temperatura. Tá? Nós, quando estamos fazendo nossas continhas, né, nós trabalhamos na base decimal. Né? Então, nós escrevemos qualquer número utilizando essa combinação de números aqui. Isso aqui tem um monte de caracteres, né, que podem ser combinados. Isso traz uma certa dificuldade. Será que você poderia escrever qualquer número utilizando apenas 2 caracteres? Será que você poderia escrever qualquer número na base binária utilizando só 0 e 1? Pode. Então isso aqui é uma representação para 0, isso aqui é 5, isso aqui é 16, isso aqui é 17, isso aqui é 255. Então, utilizando só 0 e 1, você consegue escrever qualquer número. Aí a gente fala, mas peraí, qual é a vantagem de eu fazer isso? A grande vantagem é o seguinte, você pode escrever qualquer número, pode fazer qualquer conta, simplesmente utilizando uma coisa que é sim ou não, ou ligado ou desligado, ou 0 ou 5 volts. E agora, né, isso aí não tem nenhuma sensibilidade à temperatura. Essas tensões, ligado e desligado é muito diferente. Como é que você faz essas operações? Você faz essas operações utilizando essas portas lógicas aqui. Com essas 3 portas lógicas, você faz qualquer tipo de operação binária. Soma, subtração, multiplicação, você tem que combinar um monte delas, mas você vai conseguir fazer. E aí, o pessoal começou a pensar em fazer computadores digitais, né? Ou sim ou não, 0 ou 1. Tá? O primeiro computador digital, ele foi projetado na Universidade de Harvard em 1937 e foi construído pela IBM. Então isso aqui é o primeiro computador digital. Só tem o seguinte, esse computador digital, o sim ou não, era por um relé. Você passava uma corrente numa bobina, parecia um campo magnético, e ele ligava ou desligava um determinado contato. Então, era uma coisa que tinha um monte de relé. Esse computador pesava quase 5 toneladas e ele era lento. Mas ele foi uma coisa importante para a época. Outra coisa, né, é que esses relés começavam a dar problema. Mas você conseguia fazer muitas operações. Qual era o problema? O problema principal é que ele era lento. Tá? Esse ligar e desligar é lento.
Você não consegue fazer muitas operações por segundo. Mas nessa época já, né, vocês lembram, eu já falei da válvula triodo. A válvula triodo ela foi inventada em 1906. Nessa época o pessoal aperfeiçoou muito essas válvulas, tá certo? E disseram o seguinte, ó, nós podemos fazer portas lógicas utilizando essas válvulas. Então nós podemos fazer um computador digital utilizando válvulas, controlando a condução eletricamente. Tá? Nós não precisamos controlar a condução via um solenoide, via campo magnético. Tá? E aí foi desenvolvido o primeiro computador, que é o ENIAC. Primeiro computador digital, eletrônico mesmo, tá certo? Tá? Ele foi desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. Tá? E ele tinha quase 18 mil válvulas. Né? Mas ele era muito rápido para a época. Ele fazia 5 mil operações por segundo. Isso aqui é o ENIAC. Tá? Gastava uma energia brutal, porque a válvula tem uns filamentos. A válvula funciona por efeito termoiônico. Mas ele revolucionou a época. Na Universidade da Pensilvânia tinha um grupo de pessoas que trabalhavam fazendo cálculo balístico para o exército americano. Isso aí era a época da Segunda Guerra Mundial. E essas pessoas levavam 12 horas para fazer esses cálculos balísticos. Tá? O ENIAC conseguia fazer esse mesmo cálculo em apenas 30 segundos. Tá? Então o ENIAC era um sucesso na época. E ele também teve uma evolução. Tá? Isso aqui é um módulo lá de processamento do ENIAC. O ENIAC evoluiu para outros 2 computadores, para o EDIVAC e para o ORTOVAC, e você vê que esses módulos foram diminuindo drasticamente. Mesmo assim, né, o computador ainda era muito grande. Era um prédio, praticamente. Tá? E a outra coisa é que ele gastava muita energia. Em que se baseava esse computador? Se baseava numa tecnologia de você controlar a condução eletricamente. Qual era o problema dessa tecnologia? É que ela era baseada no efeito termiônico. Você precisaria gerar esses elétrons via calor. Você tinha um filamento que ficava rubro, então você gastava muita energia. Será que não dava para você fazer um dispositivo desse tipo, sem usar efeito térmico, sem despender tanta energia? Tá? Né? Foi isso que o grupo do Bardeen fez nos laboratórios Bell. Ele fez o primeiro transistor. Tá? O transistor é um dispositivo semicondutor que você controla um fluxo de corrente, controla a condução com um pequeno sinal elétrico. Tá? E isso aqui agora não tem mais geração de calor. Tá? Isso aqui é o primeiro transistor, pessoal, que esse grupo fez em 1947. Isso aqui é um pedaço de clips, olha esse arame torto aqui, aquele clips que prende papel. Isso aqui funcionou no dia de Natal. Tá? Então, dia de Natal esse negócio deu certo. Né? E isso aí revolucionou toda a eletrônica. Hoje nós temos computador, temos celular, por causa do desenvolvimento do transistor. Tá? Vamos dar uma olhada nessa evolução. Então, em 1947, se tinha o primeiro transistor nos laboratórios Bell. Tá? Em 1954, você já tinha transistor comercial para comprar nas lojas. Você já tinha radinho de pilha. Não precisava ligar o radinho na tomada, agora era com pilha, isso aqui consome muito pouca energia. Em 1958, foi feito o primeiro circuito integrado. Tá? Então isso aqui é um circuito integrado desenvolvido pela Texas, que tem uma meia dúzia de transistores, uns 4 capacitores, uns 8 resistores. Tá? Agora, observe o seguinte, pessoal, aqui é cheio de cola, um negócio meio feio. Isso aqui, olha, isso aqui é um transistor, você olha assim e diz, caramba, né? Mas o que é importante são essas ideias. Vamos dar uma olhada agora na evolução mesmo real. Foi lançado um microprocessador, que depois eu vou falar para vocês, que é o Intel 4004. Esse microprocessador, ele tinha 2.300 transistores. Ele foi lançado em 1971. Então esse microprocessador, de apenas 4 bits, ele tinha 2.300 negócios desse tipo aqui dentro já. Tá? Então observe que diminuiu drasticamente. Né? Isso aqui é um chipzinho. Tá? É um chip agora. Tem 2.300 negócios desse. A integração era absurda. Agora observe em 2015 quantos transistores tem uma CPU. Uma CPU do seu celular tem uma infinidade de coisas desse tipo aqui. Tá? Então é um número absurdo. É bilhões de transistores que tem ali dentro.
É bilhões de coisinhas desse tipo, tá? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que como essas ideias, elas são importantes, tá? Todo mundo fala no grupo do Bardeen, tá? Que desenvolveu o primeiro transistor. Ninguém fala no grupo que desenvolveu o primeiro transistor de 20 nanômetros. Isso aí é uma evolução. Isso aqui não, é você provar um conceito. É o seguinte, não, isso aqui funciona. Isso aqui agora vai para as empresas, os engenheiros vão trabalhar, vão miniaturizar, vão fazer isso aqui, não dá problema. Então essas ideias, elas são muito, muito importantes, tá? E aqui eu tenho uma unidade central de processamento, isso aqui é um microprocessador, que ele foi corroído. Você consegue remover o plástico dele sem atacar o semicondutor. E depois, isso aqui tem uma infinidade de transistores. Tá? Então aqui foi desmontado do chipzinho e foi montado aqui para mostrar para as pessoas isso aqui funciona. Então, pessoal, observe o seguinte, com o desenvolvimento do transistor, tudo ficou possível. Se você não tivesse o transistor, era impossível você ir à Lua. Era impossível você fazer um avião Boeing voar com tanta segurança. Era impossível você ter um celular, né? Não dá para ter um celular com válvula. Você precisaria carregar um monte de bateria. Então, isso aqui nos levou ao desenvolvimento de coisas que a gente nem imagina, mas é que elas vão aparecer no mercado. Então, muito obrigado e até a próxima.